Está começando o 72º debate, o tema sobre o número 666. Aqui a sabedoria é o número de um homem. Existem várias hipóteses. E como é um assunto polêmico e bíblico, e é um assunto que prova o quanto ninguém é dono da verdade. E o quanto cada um tem uma visão diferente de um mesmo ponto. O tema está aqui, Apocalipse 13, versículo 18. E você, o que acha? Já vamos abordar esse tema. Acredito que daqui a pouquinho o Dr. Pedrosa estará conosco também para o programa Perguntas e Respostas de uma maneira diferenciada, porque ele que será o entrevistado. As perguntas serão direcionadas para ele. Tá bom? Deus abençoe a todos que estão por aqui, os que estão chegando no site, os que estão nos assistindo pelo YouTube pela primeira vez. Esse é o trabalho do euqueromaiigreja.com, todos os dias, 21 horas da noite. Vamos orar? Irmão Klebet, ora por nós, querido, para que Deus nos abençoe grandemente mais uma vez. Amém. Senhor, meu Deus, Pai misericordioso, te agradecemos, Senhor, neste momento, por estar mais uma vez reunido aqui junto com os irmãos, levando a tua palavra, Senhor, meu Deus, juntos na tua fraternidade, Senhor, meu Deus. Eu te peço, Senhor, meu Deus, abençoe todos aqueles que estão nessa sala, as pessoas que estão no chat, as pessoas que estão no YouTube, olhando pela primeira vez ou que já estão junto com esse trabalho, Pai. Venho te pedir, Senhor, meu Deus, dê sabedoria aos nossos corações e à nossa mente, Pai, para que saibamos interpretar e levar a tua palavra corretamente, Senhor, meu Deus, porque a gente vê hoje que muitos homens, Senhor, meu Deus, levam a tua palavra erroneamente aos fiéis, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que não têm o conhecimento da tua palavra, Senhor, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, igual está João 8:32, que conhecendo a verdade, e essa verdade nos libertará, Senhor, meu Deus. Eu te peço, Pai abençoado, que neste momento, Senhor, meu Deus, toque o coração de cada um que está aqui. Senhor, meu Deus, venha quebrantar o coração daqueles que estão revoltados contra esse sistema, Senhor, meu Deus. Venha pôr dentro do coração dele o teu amor, a tua fraternidade, Senhor, meu Deus. Que ele tenham olhos diferentes, Senhor, meu Deus, para esses lobos que estão por aí, Senhor. Venha abençoar cada um, Pai. Em o teu nome, Senhor Jesus, eu te peço grandemente, Pai. Olha por nós, Senhor, meu Deus, porque estamos aqui simplesmente para te adorar e levar a tua palavra, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu passar o microfone lá para Porto Alegre. Irmão Alexandre Costa, é contigo, querido. Boa noite. Boa noite aos irmãos. Ao irmão Raquel, irmão Benhur, irmão Klebet, irmão Trajano, irmão Valdir. Bom, o tema de hoje, o tema central, é um tema totalmente intrigante. É um tema que intriga as pessoas, o mundo, já há praticamente 2000 anos, né? Que é essa questão de Apocalipse capítulo 13, ali dos versos 16 seguintes até o 18, que é a questão desse número 666, onde muitas especulações já foram feitas, e até hoje são feitas muitas especulações a respeito do que diz Apocalipse 13, versículo 18. E eu queria ler com os irmãos esses 3 versículos, e depois eu queria passar para os irmãos algumas especulações, algumas explicações de diversas correntes que tentam explicar ou que tentam, de certa forma, especulando,
tentam explicar algo que é intrigante, né? Que está lá em Apocalipse. Quem está com a Bíblia, então pode abrir Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16, diz assim. Eu quero ser sucinto, rápido, quero botar um videozinho agora no final também. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Diz assim no verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Que já foi tema de bandas, inclusive, de heavy metal, temas de filmes, Hollywood, já bateu muito em cima desse número também. Então eu queria dizer o seguinte para os irmãos, por favor, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche, em nome de Jesus. Amém? Os adventistas creem que o número tem a ver com um papado apostólico romano. Não só eles, tá? Mas pegando o exemplo deles só. Mas muitos creem que esse número ele tem muito a ver com o papado, né? Apostólico romano. Muitos afirmam também que esse número será atribuído a como é número de homem, né? Ao homossexual, o anticristo, lá citado no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. O próprio Dr. Pedrosa citou ontem esse assunto. Outros dizem que seria um islâmico. Por favor, o microfone, irmãos. Outros dizem que seria um islâmico, pois Mohamed, ou Maomé, seria equivalente a 666. Outros dizem que 666 seria o número do homossexualismo. Por exemplo, poderíamos ilustrar com a própria figura do Baphomet, que é o bode andrógeno, né? Outros que seriam um alienígena ou um reptiliano, como as afirmações de David Icke. Outros afirmam que o número seria referência a uma dízima periódica que tenta chegar ao número 7, que seria o número da perfeição. Outros afirmam ser um protestante, pois 6 é um número de homem e 66 são livros da Bíblia. Outros dizem se tratar das letras www, que no hebraico seriam 666. Outros contrariam essas afirmações e dizem ser o número do próprio Cristo e que ele já está na Terra e tem milhões de seguidores. Olha só que absurdo. Eu queria finalizar essa introdução colocando um vídeo para os irmãos. É curto, é 4 minutos e meio, tá? E aí nós vamos passar para os irmãos falarem. É um tema completamente especulativo, volto a dizer. Nós não queremos colocar nenhum ponto final ou chegar a uma conclusão aqui que seja pontos de vista ou corretas, mas como é um tema muito especulativo, eu acabei de citar várias afirmações de vários segmentos, né? Com relação a isso. Então eu vou passar o vídeo agora aqui, deixa eu compartilhar a tela com os irmãos, eu fiz um teste antes, estava tudo bem. Tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo, que eu vou colocar agora. Tá? Eita polêmica. Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo. Uma seita que ataca duramente doutrinas e outras religiões. Este homem garante, ele é Jesus. Eu sou Jesucristo. Uma seita polêmica. A Igreja Católica hoje representa o mal na Terra.
Um grupo que cultua o número 666. É um número de prosperidade, é um número de bênçãos, é um número de sabedoria também. E 666 para nós não é o número do anticristo. Uma seita que divulga as ideias mirentos homossexuais. Pensei que Deus me ama, porque Ele não me vê em carne, me vê em espírito, então a Ele não importa como eu faço meu sexo. Que aceita o aborto e garante que todos na Terra não têm pecados, são perfeitos. Pecado não existe. Quando Cristo morreu na cruz, Ele tirou o pecado do mundo. Então não existe pecado. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho de 61 anos. Um homem que por onde passa está sempre rodeado de seguranças. Ostenta joias caras. Anda em carros modernos e mora em uma mansão, em um condomínio de luxo em Miami. ¿Tú sabes lo que yo me iba a comprar? Un Phantom Rolls Royce. Em suas aparições é chamado de pai pelos seguidores. Miranda é o líder da seita Crescendo em Graça, com sede em Miami. Um homem que se intitula Jesus Cristo Homem, que seria a reencarnação de Jesus de Nazaré. Jesus Christ man. In front of you. O que vai acontecer com ele é que ele vai ser glorificado. O corpo dele vai ser transformado à semelhança do corpo que aconteceu com Jesus de Nazaré. A seita foi fundada em 1980. Segundo Miranda, uma aparição do próprio Jesus teria sido um sinal. A denominação de seita não incomoda o líder. E já estamos enlaçados em vivo por Telegram. Emissora de TV, um canal de próprio, rádio, transmissões pela internet. Desta maneira, a mensagem da seita tem sido divulgada no mundo, em 24 países e com aproximadamente 2 milhões de seguidores. O Brasil faz parte deste complexo, com 10 mil devotos. A sede fica no Rio de Janeiro. A Bíblia fala que haveria um povo na terra que não veria a morte. E esse povo é o povo crescendo em graça. Algumas posturas da Crescendo em Graça têm chamado a atenção da imprensa pelo mundo. O pastor Miranda, neste vídeo, mostra tatuagens de 3 letras S no braço direito e do número 666 no esquerdo, referências ao diabo, de acordo com a tradição cristã e o livro do Apocalipse. And that preacher, José Luiz de Jesus Miranda, assim como no Vai lançar futuro, Jesus Christ, né? Se uma noche nunca va a escuchar su enseñanza. Romper al mentir, porque el Vaticano ya está vencido con Jesucristo hombre cuando se muera. Jesucristo hombre. Agora pouco, um grupo de manifestantes fez um protesto aqui nessa praça da Basílica. Eles chegaram carregando cartazes com protestos contra a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs. E militam num grupo que tem sede em Miami. Para muito Conseguiram assistir, pessoal? Quinta polêmica. Seu líder acredita ser reencarnação de Jesus Cristo. Bom, finalizando, eu queria então... Coloquei esse vídeo para a gente ver a que ponto as coisas já estão, né? Queria passar a palavra então aí para o irmão Clebete, que vai passar para os irmãos para a gente começar o debate. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Quem está no site, eu quero desejar a paz de Cristo e boa noite também. As pessoas do YouTube e aquelas pessoas que futuramente verão esse vídeo, né? E eu creio que
a colaboração dos irmãos aqui, com um pouco de sabedoria e dentro da palavra de Deus, eu creio que mostrará mais do que está escondido do mundo, né? E que hoje está às claras, né? Vamos começar agora. Eu vou passar a palavra para a irmã Artemis. É contigo, irmã. Você tem 3 minutos. Quer pular? Não, então tá. Eu vou passar a vez agora para o irmão Beni Inácio. Beni Inácio ontem conheceu o nosso trabalho, né? Já acompanhava e hoje está aqui. Está contigo, irmão. 3 minutos. Bom, quero desejar paz para todos, aos irmãos e irmãs que se encontram presentes, e dizer que é um assunto realmente muito polêmico, né? E que hoje tem motivo para ser um bom debate, né? Na verdade, acredito que sim. Tá? E uma boa noite para todos, a paz, né? Que a paz esteja com todos. Irmão, eu acho que você não entendeu. Você tem 3 minutos para dar sua opinião. O que o senhor acha sobre esse trabalho, sobre esse tema? Como eu estava dizendo, né, o tema é muito polêmico. Né, o tema é muito polêmico. E realmente tem muita especulação em cima desse número, né? Na verdade, eu acredito que a gente está se preocupando um pouquinho com o número, né, e não com a revelação em si no momento certo, na verdade. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai poder falar um pouquinho e a gente vai chegar a uma conclusão, sim. Porque o inimigo, na verdade, ele pelo que está escrito, ele quer estar acima de Deus. Né? O número da imperfeição, que é o 666, é um modo de dizer como é que a gente enxergaria ele. Mas, na verdade, ele busca estar acima da perfeição. Né? Se a perfeição de Deus, vamos supor, fosse 7, ele queria ser o 8. Se fosse o 10, seria o 11. Entendeu? E é isso, né, que eu penso. E tem até motivo para falar isso, né? Baseado em alguns outros livros, né, da Bíblia, né, como em Daniel, tudo mais, tem um motivo para estar falando dessa forma. Ok? Tá, ok, isso. Irmão. Muito obrigado pela sua participação, que veio grandemente aqui para nós. O doutor Pedrosa tá no site, né? Obrigado pela sua participação, doutor Pedrosa. Eu vou passar agora para o irmão Trajano. Irmão Trajano, o senhor tem 3 minutos para falar sobre esse tema. Glória a Deus, estamos diretamente de Brasília, retransmitindo a nossa programação via nosso site e a emissora Trombeta União, abcdeus.com. E, meus amados, meus queridos, sobre esse número, o que eu tenho visto, que eu posso acreditar, é que o número 6 é o número de homem. E se é de homem, está falando, o homem está nos últimos dias dele, não está? Então, quando diz que 600, é Deus dizendo que aí chegou a vez do homem terminar a sua vida. Né? Então, significa fim. Então, o que me interessa e o que eu prego, na minha vida cristã, é que o que interessa para nós é que, enquanto ele não se manifestar, não precisa especular, ter medo de nada. Porque é como está documentado em 2 Coríntios, ou 2 Tessalonicenses, traduzindo o que Daniel já falou lá, ele diz, 2 e 4, que ele se sentará no lugar de Deus, proibindo todo culto, todo objeto de Deus. É só aí que ele é anticristo. Porque enquanto ele estiver apoiando o cristianismo, enquanto ele estiver nos ajudando, como aqueles demônios que estavam
Paulo passava com Sírio e dizia, esses são os verdadeiros filhos do Deus Altíssimo, né? Enquanto ele estiver daquele jeito, não precisa ter medo. Né? Medo de quê? Jesus disse, olha, não proibais. João encontrou um lá expulsando demônio, não, Jesus. Jesus disse, olha, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Né? Então eu digo para o irmão, fico preocupado, eu me lembro quando eu era criança, e foram para Teresina, viu umas curas lá, e os irmãos chegaram comentando, eu estava na minha adolescência, e uma irmã comentava, irmão, eu vi umas curas lá e fiquei com medo de ser o anticristo, irmão, e tal. E eu na época não tinha muita experiência. Agora hoje eu tenho segurança, digo, irmão, enquanto esse diabo não se manifestar, você pode comer com ele em nome de Jesus. Jesus diz que aqueles que crê nele, pode expulsar, pode comer veneno, não tem coisa nenhuma. Desde que você está na obra, você está agarrado com Jesus. Se for obrigado a comer veneno, pode comer. Se é comer junto com o diabo desse, pode comer. Enquanto ele estiver conosco, você não tem medo de nada. Então, quando ele se manifestar, aí é que ele é demônio. Mas enquanto ele não se manifestar, está dando glória a Deus, não está ordenado que todo que tem fogo tem que dar glória a Deus, o diabo tem que dar glória a Deus mesmo, rapaz. Né? Então, a minha conclusão é essa. Enquanto ele estiver apoiando nós, ainda não é o fim. Agora, quando ele disser, né? Para eu que sou eu sou tal. Aí é que ele é o anticristo. Né? Isso é quem deve ter medo. Eu quero fazer uma colocação, se der tempo, eu não sei se ainda tem minuto aí. Finaliza, irmão, pode finalizar. Jesus falou, né, qual foi o versículo que eu li aí? Quando disser ele está ali, está acolá e tal, não vá. 24 e 23. Veja só, Jesus falou isso, né? Para não ir, quando alguém aparecer assim. Já apareceu muitos assim, e vai aparecer muito mais. Inclusive, o instrumento que Deus vai usar é um falso. O que Deus vai usar para fazer milagre e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele dispõe a ser uma cobra. Você está entendendo? Então não se preocupe, enquanto a cobra estiver fazendo milagre aí, estiver curando o povo, em nome de Jesus, te abençoando o povo, pode pegar, te dando dinheiro, pode pegar o dinheiro dele, vai comer junto com ele. Não tenha medo dele, porque Jesus está aí para fazer isso. Ele diz, quando eu for, importa que o Filho do Homem seja levantado, e ainda que seja numa serpente, e quando isso acontecer, eu vou atrair todo mundo. 12 e 32 de João. 3 e 14. Amém. Então, a colocação é essa. Vamos embora. Amém. Muito obrigado, irmão Trajano, sempre com a palavra de sabedoria, né? Eu vou passar para ti, Akel. Como é que está lá no site? Muito bem. Vamos ver como é que está lá. Está cheio, está lotado. Vou ler as últimas 3 colocações. O pessoal ainda não está opinando. Então vou citar o nome deles. Beira, Marcos, Pontal, Marcos da Silva, o irmão Ibaral, o irmão Trajano está por lá, Paulo Eduardo, João Carlos, a irmã Bruna, a irmã Sul, o Klebet, Benhur e outras tantas pessoas que estão sem nome. Muito bem. É contigo, irmão Klebet. Se o irmão quiser aproveitar e já falar o pensamento dele, pode ficar à vontade, irmão Akel. Eu? Já? Isso. Pode ficar à vontade. Então deixa eu cronometrar meus 3 minutos aqui para eu falar dentro do tempo. Bom, o irmão Alexandre Costa, na introdução, bem colocou. Tem gente que acha que é extraterrestre, que o número que se refere ao homem 666 seria uma dízima periódica, tentando chegar no número 7 da perfeição e nunca chega. Tem gente como o pastor Antônio Gilberto, que diz que 666 é a exaltação do homem, porque o 6 é o número do homem, visto que Deus criou o homem no 6º dia. Então 3, número 6 repetidas vezes, se referiria à exaltação desse homem. Um homem exaltado, arrogante, soberbo. Enfim, existem várias. Mohamed equivale a 666, também poderia ser um islâmico, etc. E hipóteses não faltam. O Dr. Pedrosa se encontra conosco e ele, depois, posteriormente, vai dar a sua opinião também, vai participar aqui do programa Perguntas e Respostas. É uma honra recebê-lo mais uma vez. E o que acontece? Eu vou levantar uma questão aqui.
Vou aproveitar. Eu não sei se alguém já levantou essa hipótese. Até não sei a visão de vocês sobre o que eu vou falar aqui. Vocês estão preparados? Vocês têm Bíblia aí? O que diz em Apocalipse 13? Que foi lido pelo irmão Alexandre na introdução. Versículo 18. Diz o seguinte, na parte A do versículo. Aqui há sabedoria. Ponto. Me parece que essa parte A do versículo está dando uma dica. E depois continua. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Engraçado que as únicas 2 vezes que aparece esse número na Bíblia é aqui. Sabe aonde? A outra? Só por curiosidade. Vou jogar essa aí. Aí vocês analisam por vocês mesmos. 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano, 666 talentos de ouro. E depois, embaixo diz assim, 600 ciclos de ouro. E depois, mais embaixo, diz assim, tinha esse trono 6 degraus. Interessante. E o mais interessante ainda é que no versículo 23 do mesmo contexto está falando de sabedoria. No versículo 24 está dizendo, e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria. Não é interessante? Tanto Salomão como 600 aparece no mesmo contexto do Apocalipse e aparece no mesmo contexto de 1 Reis, capítulo 10. E Salomão, como o templo de Salomão tem a ver com a maçonaria. O Dr. Pedrosa pode nos colocar melhor depois. É mais uma hipótese, uma grande hipótese. O templo de Salomão, aquele que entrará no templo de Salomão, poderá ser esse homem. Tá bom? Deus abençoe. Amém, irmão. Muito obrigado. Sempre com uma palavra de sabedoria. Eu vou calcular aqui também meu tempo. Começar aqui os 3 minutos, né? E vou dar minha opinião pessoal. Eu até hoje estava vendo um vídeo do Dr. Pedrosa e ele estava com um pastor e eles estavam debatendo sobre o tema do chip, né? Que é esse chip que está sendo implantado agora nos Estados Unidos e será implantado no mundo inteiro, né? Pessoas não acreditam, acham que isso é uma simples tecnologia, mas o que há por trás disso, igual Apocalipse 13, 16, que fala o seguinte: a marca da besta, ela será colocada ou na testa do homem ou na mão direita do homem, certo? E esse chip foi pago pela Mondex, a empresa que fabricou, gastou 10 milhões ou foi 15 milhões só para descobrir o local correto. E adivinha qual é o lugar? Ou a mão direita, entre o intervalo dos ossos, ou então na testa, se cumprindo o que há em Apocalipse 13, versículo 16, né? Então eu pergunto aos irmãos a pensar um pouco, será que é pouca coincidência essa palavra se cumprir? E outra, os grandes bancos do mundo inteiro, os maiores banqueiros do mundo, já estão adaptando esse chip para que todo o dinheiro do mundo seja através dele. Tanto que a mídia hoje está sendo bombardeada com mensagens de que a nova tecnologia do chip será ótima, que ela trará benefícios, que a pessoa não precisa mais carregar dinheiro futuramente, que não vai ter mais assalto, né? E se cumprindo o que fala, que nenhum homem comprará ou venderá e todos terão essa marca, né? A gente vê que nos Estados Unidos o presidente Barack Obama já impôs, ele não pediu, ele impôs que todos os americanos colocassem esse chip, né? E você então se vê cumprindo essa profecia de Apocalipse, né? Então
A minha ideologia disso aí, né, é sobre esse ponto do chip, que é o versículo, né, do 666, que é o início do anticristo, né? A vinda do anticristo está muito próxima, né? A gente já se vê se cumprindo as profecias do livro de Apocalipse. Então, a grande besta, quando ressurgirá, né? E o anticristo, né? É uma passagem que está muito próxima, irmãos. Eu vou encerrar por aqui, né? A minha finalização. E eu vou passar para a irmã Valéria. Quer dar uma palavra, dona Valéria, por favor? Ai. Eu não tenho tanto conhecimento, gostei do Dona. Eu não tenho tanto conhecimento sobre esse assunto de hoje, né? Que é sobre o número, né? 666, né? E as variáveis, as várias hipóteses, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escutar mais um pouco e na parte da conclusão aí eu falarei alguma coisa, tá bem, querido? Tudo bem, irmã, tudo bem. A irmã Artemis, a senhora quer falar agora, irmã Artemis? Alô? Tá me ouvindo? Oi, estamos. Irmão, como a irmã falou aí, e o que eu poderia dizer, não tudo, como o irmão Alexandre já falou bem, algumas coisas que ele já disse aqui eu já ouvi também, com relação no sabedoria, no disso aquilo, como o irmão Arthur também, um pouco do que o Arthur disse, ele também são coisas que a gente tem ouvido através dos tempos, né? Tem mais de 20 anos por frente, então a gente escuta sempre essas mesmas coisas, número de homens, talvez, como é que é? Número de, talvez, de Alá, ou Maomé, essas coisas todas aí que o irmão repetiu, que eu não vou repetir de novo para não perder meu tempo, né? Mas o que importa, irmão, é que, como foi dito aqui também, só está escrito, eu nem lembrava, assim, em Primeira Reis, mas como todo mundo conhece, ler em Apocalipse, né? Então, eu sempre vou ficar e fico com a Escritura Sagrada, irmão, porque lá está dizendo que ele virá e colocará essa marca, né? E aquele que não colocar não poderá comprar, não poderá vender e terá que ter. E hoje em dia a gente está vendo toda essa especulação, essas reportagens, tudo falando desse chip, e que tudo nos leva a acreditar que realmente, né? Porque tem, inclusive, irmãos, cortando aqui um pouquinho, tem muita gente já falando, Apocalipse, quase não era para ter entrado na Bíblia, não sei o quê, querendo desacreditar o Apocalipse, né? Então, só da gente ver essas histórias aí do chip nos Estados Unidos, de tudo, e pessoas aqui no Brasil que já colocaram também, e também outras pessoas que já tinham colocado aqui como empresários e tudo, mas ficaram na discreção, não foi comentado, não foi falado, né? Agora que está se falando de um e outro que acabou colocando. Então, meu irmão, eu fico como de Apocalipse, entendeu? Eu pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, eu perseverarei, ficarei firme na palavra e sempre com prudência e sabedoria, né, irmãos? Porque o tempo que a gente vive é tanta mistura, estão desacreditando a Escritura Sagrada, estão desacreditando aí, colocando tanta confusão, espírito horrível de confusão, de mistura, de confusão, essas coisas todas. Então fica difícil das pessoas, até quem não conhece, né? Justamente, coloca essa confusão, coloca essa mistura toda aí, e faz essa salada braba aí, e o povo fica agora, quem não lê Bíblia, quem não tem vida, quem não busca, quem não conhece, quem não tem experiência com o Salvador, vai engolir esse charabiá todo. E sinceramente, irmão, é por isso que ele diz, quem perseverar, né, até o fim será salvo. Porque tem muita gente aí que não tem, que não vive obediência, que não tem vida com o Salvador, que não tem amor, que não tem nada. E na hora que vê ali o filho sofrendo, a esposa sofrendo, vê a necessidade de tudo, ele vai acabar, infelizmente, espero que não, né? Mas vai acabar aceitando aí, que seja esse chip, vai acabar aceitando essa marca aí, irmão. Eu vou ficar com a escritura, vai acabar aceitando com essa marca aí, para poder comprar, vender, viver
Porque se você for analisar os tempos que vivemos hoje em dia, tudo é instantâneo, tudo é fast food, tudo é rápido. Então as pessoas hoje em dia não querem mais esperar nada. Quer casamento, quer marido abençoado, rico, maravilhoso, ou esposa linda e maravilhosa, quer tudo assim, ó. De um tempo para o outro. Então eles prepararam. O povo tem tudo, tem internet, tem telefone que faz tudo. Só falta se colocar na cama e berçar você. Então as pessoas estão mal acostumadas a ter tudo do bom e do melhor, né? A viver assim, tudo um conforto incrível, porque através como diz, finaliza, irmão. Tá bem. Então pronto, aí tem tudo isso do bom e do melhor, irmão. Então, muitos deles não vão conseguir ficar sendo perseguidos, sem faltar tudo. Então, infelizmente, quem não tem vida com o Eterno vai aceitar essa marca, né, irmão? É isso que eu penso. Amém, irmã. Muito obrigado por sua participação. Eu vou passar agora a palavra para a irmã Ana, que está ali, uma serva de Deus que sempre tem muita sabedoria. Você tem 3 minutos, irmã Ana. Glória a Deus. Sei, meus amados, um assunto muito bom para nós, né? É cultura para o povo evangélico. Um assunto que a gente deve explorar mesmo, porque uma coisa que eu aprendi bastante sobre esses dias do anticristo foi sobre a sexta trombeta, né? Que o arrebatamento ele é na 7ª trombeta, né? Então a sexta trombeta é a dele. O número dele é 6, né? Então ele disse aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele disse: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Aqui é o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 4. Então, meus amados, então está claro, né, que toda a humanidade ela vai enfrentar o anticristo, vai enfrentar esse período de grande tribulação, porque ele vem na 6ª trombeta, né? E o arrebatamento só se dará na 7ª trombeta. Então a nossa preocupação não é com o número, né? Porque o que vai definir quem é o anticristo é quando é aquilo que Jesus diz: quando virdes o abominável da desolação sentado no lugar santo, aquele de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então a característica máxima dele é se levantar contra tudo que é Deus, né? Não é uma marca, e ele pode botar a marca que ele quiser, né? Já está declarado quem é ele. Ele pode definir a marca que ele quiser. Não é um sinalzinho que vai definir, um númerozinho. O que vai definir é que ele vai bater o martelo, bater o carimbo e diz: quem manda aqui agora sou eu. Entendeu? Então essa aí é o que vai definir. É ele se levantar contra tudo que é Deus ou objeto de culto. Ok? Amém, irmã. Abraço, obrigado, muito obrigado, irmã Ana. Eu vou passar agora a palavra para o irmão Dr. Pedrosa,
Você tem 3 minutos, doutor Pedrosa, para dar a sua opinião sobre esse tema e comentando, falando aos irmãos que estão no site, as pessoas que estão no YouTube nos assistindo agora. Perguntas e respostas depois será com o doutor Pedrosa, tá, gente? Tá contigo, irmão. Oi, irmãos. Prazer em ouvi-los e estar participando aqui com a Igreja de Cristo. E quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo assim, de grande alegria estarmos num santuário agora, né? Nós estamos reunidos, a Igreja de Cristo está reunida aqui, discutindo as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, quando nós falamos dessa parte do governo do anticristo, Jesus, em Mateus 24, ele nos alertou no seu sermão profético um grande sinal. As pessoas, às vezes, ficam dando só importância ao sinal 666, o sinal da besta. Isso aí que vai ser o sinal e nós vamos entender que é o anticristo. É o sinal da besta. Mas Jesus, ele respondendo às perguntas lá dos discípulos, Senhor, quando é que nós vamos entender esses dias? Quando é que vão chegar esses dias? O que vai acontecer nesses dias? A mesma preocupação de hoje existia há 2000 anos, irmãos, mas já está respondida. E é uma coisa muito importante. E nós passamos por cima dela assim, olhamos, vamos logo lá no sinal da besta, o 666, tentar procurar as coisas. E Jesus disse uma coisa assim super, super importante, que ninguém valoriza. Qual o primeiro sinal desses últimos tempos que Jesus deixou para nós e nos alertou? Os irmãos, nós podemos discutir aqui. Irmãos, são os falsos profetas. São os falsos profetas. Jesus falou, quando você perceber que nesse tempo estão surgindo muitos falsos profetas, o tempo já está começando. Então isso é um sinal muito importante. Quando você não conhecia o que era maçonaria, quando você não conhecia as sociedades secretas, e quando você não sabia que as igrejas, que se dizem igrejas de Cristo, estão totalmente infiltradas por eles, você poderia dizer, mas onde que estão esses falsos profetas? E para a gente, desde criança, só ensinava assim, olha, o anticristo, o falso profeta, a besta é o Papa. Não sei quantos aqui são mais velhos, o que a gente sabia sobre o anticristo, sobre esse governo mundial, tudo isso era só o padre. O Papa lá em Roma, ele que é a desgraça do mundo e toda a culpa era atribuída a ele. Mas a Bíblia nos ensina que este tempo, ele seria marcado, primeiro e principalmente, com um grande número de falsos profetas. Então, concluindo esses 3 minutos, eu digo, hoje, quando você conhece a infiltração do satanismo dentro do templo onde deveria reunir a Igreja de Cristo, estão todos contaminados por esse satanismo, por esse pessoal do bode que Jesus vai botar para a esquerda, em breve, no dia do julgamento. Então, antes de você ficar identificando Satanás e não sei o que, o 66, o chifre, o sinal da besta, você tem que olhar para dentro do seu meio. Em Ezequiel 8, concluindo, a palavra de Deus nos diz que a coisa mais leviana, a maior abominação, aqueles 25 anciãos de costas para o altar, olhando para o Oriente para adorar o sol, que enche a terra de violência, irrita o Senhor, eles que levam o ramo ao nariz, e mesmo que gritem em alta voz, Deus não os ouve. Esses homens, essa maior abominação, está dentro da casa do Senhor. Isso, para mim, é o sinal mais importante da vinda de Cristo que a gente já se percebe. E você sente essa ditadura mundial. Você fala de qualquer assunto, em qualquer igreja, em qualquer revista, em qualquer jornal, em qualquer hospital, rua, praça, qualquer lugar você fala de qualquer assunto.
mas o assunto proibido por Satanás é a desgraça da maçonaria. Será que vocês não percebem isso? Você não vê um político falando sobre isso no Senado? Você não vê nenhum desses grandes jornais, grandes TVs, decifrando o assunto? Porque o diabo sabe que o dia que você falar sobre isso, ele está desmascarado. E principalmente os falsos profetas. Aí o povo vai dizer, olha, Jesus está voltando. O anticristo já está aí paganizando a igreja, transformando a última igreja de Cristo na igreja de Laodiceia, que Deus vai vomitar. Então, preste atenção, irmão. Se você não vê um pastor que está lá no seu rebanho, na sua denominação, não falar com outra coisa mais leviana, a maior abominação que está dentro da casa do Senhor, você pode ter certeza, eu estou falando aqui bem perto, você pode ter certeza que ele trabalha para o anticristo. E você não precisa ver meia na testa dele, não. Você pode ter certeza que ele está sendo convencionado, está sendo orientado para pregar única e exclusivamente o que Satanás permite que ele pregue. Esse, para mim, é o grande sinal dos tempos da vinda do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, doutor Pedrosa, por sua presença aqui com a gente. O doutor Pedrosa, ontem e hoje, ele está dispondo do seu tempo, né? Que ele é uma pessoa muito atarefada, um médico muito bem conceituado, né? E hoje, tanto ontem como hoje, ele está se dispondo a participar aqui, elucidar algumas coisas que estão acontecendo, né? Principalmente sobre a maçonaria que está envolvida hoje dentro da igreja, né? Vou passar agora a vez para o irmão Valdir Santana. Irmão Valdir, você está aí? Oi. Irmão Valdir? Eu acho que ele não está. Então vou passar a vez agora. Vou voltar então a vez para o irmão Trajano. Irmão Trajano, nessa segunda parte agora é a parte da conclusão. Aí cada pessoa tem 2 minutos para concluir esse tema, tá ok? Pode começar. Glória a Deus. Ativado aqui. Tudo bem. A minha preocupação, o povo chegar para João Batista e perguntar para ele um assunto, ele falava de Jesus. E a minha preocupação é a salvação do mundo. Tá? Eu acredito na salvação do mundo. A aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Ele deu aliança para Davi, que o filho dele podia errar o que errasse, mas estaria salvo. Eles seriam castigados, mas nunca condenados. É o Salmo 89, versículo 30 em diante. E ele chamou o mundo para esta mesma aliança. Todos que têm sede, tal e tal, ouvi a vossa alma e viverá, que eu vou fazer com vocês a mesma aliança que eu fiz com Davi. Que só consiste na fiel misericórdia prometida a Davi. Salomão, ele naquela riqueza dele, ele importava do 666 talentos de ouro por ano. Você está entendendo? E não era um anticristo. Era filho de Davi. Não tem diabo que faça ele virar anticristo. Que tem aliança a favor dele, Davi, Jesus, o Davi salvou ele. Né? Então, a minha preocupação é a salvação do mundo. O sinal forte que eu estou buscando com Jesus não é o 666. Eu estou buscando a florestação da figueira. Que isso, aprendei a parábola da figueira. O evangelho do reino que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? 24 e 14. Isso é que me interessa. Anticristo, eu só posso dizer isso mesmo que eu já falei. É que enquanto ele não proibir, ele não é anticristo. Ele é pregador do evangelho. Só isso. Um abraço para todos. Amém, irmão. Muito obrigado por sua palavra. Vou passar a vez aqui para a irmã Valéria. Irmã Valéria, você quer falar dessa vez? Agora sim, estou preparadíssima. Ok. Eu vou lhe dar 3 minutos, tá? Não, pode ser os 2 minutos mesmo, sem problemas. Tá ok, pode ficar à vontade. Então, ok, amado, obrigada. Então, sobre a marca, né? A marca que do 66, né? Tudo que está acontecendo aí, que a gente vem vendo aí.
é uma coisa que, se a gente não estiver preparado, a gente cai em muitas dessas coisas. Mas o que na realidade a gente tem que se preocupar é em: será que eu tenho a marca do Senhor na minha vida? É muito bom a gente abrir a boca e dizer que a gente tem a marca da promessa, né? Das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Mas será que eu tenho a marca de filho de Deus? Será que eu tenho a marca daquele que Deus escolheu para que as pessoas possam ver em nós o brilho dele? Né? Será que a gente está tendo realmente aquele testemunho da marca que o Senhor nos deu para que a gente possa propagar a sua palavra, né? Falar aos 4 cantos do mundo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta? Então é isso que a gente tem que ter nas nossas vidas, né? Essa marca, essa preocupação de ter essa marca em nossas vidas, no nosso pensamento, no nosso ser e em tudo que a gente vai fazer. É isso, amado. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Valéria. Eu vou fazer uma colocação aqui que o irmão Benhu tá comentando. Para o doutor Pedrosa, para o irmão Beni e as outras pessoas que estão entrando no Hangout agora que talvez não estão sabendo. No canto esquerdo do seu vídeo tem está escrito assim, bate-papo. Se você clicar aí, vai abrir uma janelinha e através dessa janelinha aqui a gente está até discutindo alguns temas, tá bom, irmãos? Falando alguma coisa. Se algum dos irmãos não estiver sabendo disso, tá? Agora eu vou passar a vez para a irmã Ana. Irmã Ana, dê a sua conclusão. A senhora tem 2 minutos. Glória a Deus. Estamos ainda num período muito bom, período satisfatório. Ainda não chegaram os dias do anticristo. Portanto, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nós temos essa promessa, meus amados, que ele vai derramar o seu Espírito Santo e ele sobre toda a carne. Diz que ele vai reconciliar os corações divididos dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5 e 6. Então, nós tememos por esse tempo, é um tempo de grande tribulação para todo mundo, e você vê que a pessoa chega e se declara. Agora aqui não tem mais esse negócio de Jesus, agora é o tal do anticristo, né? Então, nós temos a oportunidade de buscar uma força de Deus para esse tempo, se preparar. Senhor, eu quero uma porção muito forte para enfrentar esses dias, né? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo ele está acima de tudo. Embora que a pessoa tenha que passar por uma prova muito severa, por uma coisa muito absurda na vida, mas se ele tiver o Espírito Santo, e diz que nesse tempo Miguel, o grande príncipe, ele vai se levantar a favor dos filhos de Deus, né? A favor a nosso favor, a favor da humanidade. Então nós estamos aí aguardando, né? Esperando. Você já sabe que a marca principal não é um sinalzinho, não é um númerozinho, por aí ele não vai ser identificado. A identificação mesmo é aquela, que ele se opõe, ele se senta no lugar de Deus e se levanta contra tudo que é Deus declaradamente, sem subterfúgio, sem esconderijo, né? Vai se declarar mesmo. Então nós estamos agora buscando esse reforço do Senhor, se preparando desde agora, porque ele diz que as coisas, o poder de Deus, ele chega na nossa vida a partir do momento que nós acreditamos. Ele disse, desde agora e para sempre. Isaías capítulo 9, verso 7. Então a gente já começa a se encher do poder Amém. De Deus a partir de agora, se preparando para todo o período, tanto bom quanto ruim na vida da humanidade. Um abraço Amém. Aí a todos vocês. Amém. Muito obrigado, irmã Ana, sempre com a palavra de sabedoria. Eu vou passar a vez agora para o irmão Beni. Você tem 2 minutos, irmão Beni, dar sua conclusão final. Bom, eu quero dizer que o irmão Akio aqui me surpreendeu, porque realmente ele quase fez a soma aí, como a soma era feita no passado.
né? Quando ele falou em 666 e ele falou 666, são 18, ele só faltou alguma coisinha só para ele resumir, que realmente 666, né, que a gente aqui, a gente está sendo, a gente foi convidado a fazer um cálculo. A gente foi convidado a fazer um cálculo. E nós vamos chegar nesse momento, realmente somando, né, o 666, que seria 6 mais 6 mais 6, né, que daria 18, na verdade. Mas como que era feita a soma naquela época deles? Né, estudar o contexto, né, judaico naquela época, né, e ver como é que era feita a soma. Então daria 18, mas 18... será que ficaria somente nessa soma? Não, eu acredito que seria, depois do 18 seria 1 mais 8, 9, correto? E quem é que está trabalhando em cima do número 9 atualmente? E quem é que está trabalhando em cima do número 11? É isso que eu quero deixar aqui, né, para que todos os irmãos prestem atenção, né, e que através do Espírito Santo a gente possa chegar a uma conclusão de quem é que está fazendo todo o mal nessa terra hoje em dia, que está trabalhando com o número 9 e com o número 11. Eu fico por aqui. Obrigado. Amém, irmão. Muito obrigado por sua participação. E o irmão Beni agora levantou até uma grande questão, né? E eu creio que essa grande questão é a que o Dr. Pedrosa combate, né? Que é a maçonaria dentro das igrejas, né? Vou passar agora a palavra para a irmã Artemis. Você tem 2 minutos, irmã Artemis. Quando o irmão Pedrosa fala dos falsos mestres, né? Os falsos mestres, os falsos profetas que tem aí, era isso que eu ia ler em 2 João, irmão, que diz assim. 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que o Salvador veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Né? Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos inteiro galardão. Então, irmão, a palavra mesmo está dizendo, né? A gente... E eu aqui boto mais um peso no que diz aqui a Escritura, né? Então, que a gente olhe por nós mesmos para que não percamos a nossa salvação. E muitos daqueles que, como eu já disse antes, irmão, não tem uma vida, porque a Escritura ela é clara, ela é bem objetiva e clara. É buscar, é se santificar, é se consagrar. É aquele que ama verdadeiramente, que se entregou verdadeiramente ao Salvador, que sente que tem uma vida renovada, sente a vida dele na nossa vida, entendeu? Esse aí, ele vai estar vigiando, porque ele diz que a gente está atento, alerta e vigiando, né? Então, irmãos, ele diz, olhai para que não percamos o nosso galardão, né? Então, para que cada um de nós, nós que estamos aqui e aqueles que estão nos ouvindo aí afora, virá, irmãos, já está aí, já tem muita podridão, muita hipocrisia, essa maldita maçonaria, que é satanismo puro, dentro das igrejas, esses pastores aí que não são pastores nada, são os servos do cão, infelizmente, né, que estão aí tirando o Messias do centro de tudo, tirando o Salvador, colocando eu faço, eu posso, eu tenho. Então, irmãos, vigiemos e voltemos, e meditamos, perseveramos, busquemos, procuramos andar segundo o que o Eterno quer, o Salvador quer, não o que nós queremos. Porque se você estiver firme no Salvador, você vai ver todas essas coisas que estão acontecendo e ele vai alertar para você. Ele chama a gente a estar vigiando, a estar orando, meditando na Escritura, buscando, se consagrando, se santificando, entrando em obediência. E assim você não vai cair nisso, irmão. Amém? Agradeço. Deixa eu voltar aqui. Amém, irmã. Muito obrigado por sua palavra, tá? O irmão Beni já falou. Eu vou passar para o irmão Akel, né? Aí depois eu vou dar minha conclusão, falar um pouco e o irmão Alexandre ele falar a conclusão. Contigo, irmão Akel, você tem 2 minutos. Akel. Oi. Estou enrolado. Pois bem, Okay.
É isso aí. Eu só vou acrescentar a questão de estudo, irmãos. Vejam que o debate é esse. Ali em cima, no topo da sala do Hangout, está a temática de hoje. É bom falar de Jesus, a gente ama falar de Jesus, a gente vive por Jesus, para Jesus, mas hoje nós estamos, como disse o irmão Beni, sendo chamados para esse debate. É a Bíblia que nos chama para o debate. A Bíblia nos convoca para esse debate, pacificamente, não é doutrina, não é nada, são hipóteses, por questão de estudo. Não está escrito aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento? Não há problema de calcular. Está dizendo calcule. Está te dando esse direito, calcule. Né? Agora, ninguém é dono de verdade nenhuma. Eu só vou acrescentar que 2 vezes no Apocalipse está a expressão aqui há sabedoria. A outra vez que aparece essa expressão é um pouquinho adiante, no capítulo 17, no versículo 9, que diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Aí surgem 2 vertentes teológicas. Uma diz que é Roma, essa cidade, inclusive o Tabernáculo da Fé, William Brahma, e Adventismo do 7º dia principalmente. E a outra cidade que é cercada por 7 colinas é qual? Jerusalém. Aonde vai ser reconstruído o Templo de Salomão, que o anticristo vai sentar parecendo ser Deus? Em Jerusalém. Então 2 vezes aparece a expressão aqui há sentido, aqui há sabedoria, falando do templo de quem? De Salomão. Falando de quem? De Jerusalém. Falando de quem? Do anticristo. Tem uma lógica. Vocês podem não concordar comigo, mas que tem lógica tem. Não é? Deus abençoe a todos. Amém, irmão. Muito obrigado. Cronometrar aqui meu tempo, né? No início eu falei sobre a marca, né? Mas voltando ao anticristo, né? Que é o 666, que é o debate de hoje. Eu acho assim, a gente, como estudiosos da palavra de Deus, como devotos de Deus, a gente tem que tanto falar de Deus como falar do inimigo, porque ele virá para destruir, para tirar os servos de Deus do caminho dele. Não adianta, tem pessoas que não gostam de falar esse tipo de tema, mas isso não vai existir, sabe? Tem igrejas que se omitem a falar esse tema, sabe? Mas se a gente não vigiar e não aprender a procurar os sinais e ver quando estão os sinais, a gente vai ficar na cegueira, irmãos. É igual a maçonaria. A maçonaria, desde 1700, quando foi fundada por Albert Pike, né? E que sua principal doutrina seria o quê? Vamos adentrar dentro das igrejas evangélicas. E daí, então, a maçonaria entra dentro da igreja evangélica, a gnose está entrando dentro da igreja evangélica, o satanismo está entrando dentro das igrejas, estão fundando igrejas com adoração, igual a da Vó Rosa ontem, que as pessoas lá têm que orar a Jesus e a Vó Rosa, porque ela se auto-intitula o Espírito Consolador que Jesus daria ao homem, que é o Santo Espírito de Deus. A gente viu esse latino aí, que é o que se intitula Jesus Cristo, né, que é um falso profeta, e as pessoas, por falta de conhecimento, por falta, eu acho que até de amor a Deus, elas estão cegas, estão indo pelo caminho errado, pelo caminho da perdição, igual Jesus Cristo falou, que os tempos serão abreviados, porque talvez quando ele chegasse à Terra não teria mais ninguém o seguindo, né? Não teria ninguém mais na fé. Fica essa colocação para os irmãos, tá? E acabou aqui meu tempo. Agradecer as pessoas que estão no site, as pessoas que estão aqui, e passar a conclusão para o irmão Alexandre. Tá contigo, irmão Alexandre? Ah, não, desculpa. Faltou a conclusão com o doutor Pedrosa. O senhor tem 2 minutos, doutor Pedrosa. Eu queria só citar o versículo que eu falei para os irmãos, em Mateus 24, e isso tem um PowerPoint que eu quero botar no site aí sobre o governo mundial do anticristo,
e eu vou até mostrar aqui para os irmãos em tamanho pequeno, que isso depois eu vou disponibilizar para vocês baixarem no site. Tá, ok? Aqui tá muita luz, não está dando para ver direito, né? Mas eu estou acompanhando aqui no PowerPoint, já é um estudo que nós fizemos. E eu quero ler aqui só para o irmão ter a certeza da importância disso que eu falei há pouco tempo. Mateus 24, sermão profético, o princípio das dores. No versículo 1 até o 3, ele vai falar sobre o templo. E eles estão perguntando aqui no chat sobre quem vai construir esse templo do anticristo, do 66, né? Então e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles deviam estar muito vaidosos. Olha Jesus, que templo bonito que nós fizemos, e todos esperando um grande elogio de Jesus, né? E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo aqui, não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Jesus sabia que ele era o templo, mas as pessoas ainda não sabiam. Eles não tinham percebido. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, bem de frente para Jerusalém, né, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? Eles querendo saber tudo que as pessoas estão nos perguntando agora, nesse momento. Dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu, quando fiz o debate lá na RIT TV, eu ressaltei isso. Falei, irmãos, o sinal da besta, o chip, o 66, é um dos sinais. De Gênesis ao Apocalipse tem, eu não sei, posso dizer, são muitos sinais. Eu não sei contar quantos, mas são muitos sinais da vinda, da volta de Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, Jesus vai responder essa pergunta deles. Que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Então, Jesus está respondendo para vocês, no versículo 4 até o 7. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos. Ninguém vos engane, acautelai-vos, tenha calma, tenha paz, deleita-te no Senhor. É isso que Jesus está falando. Vocês estão nervosos, estão estressados? Acautelai, ninguém vos engane, fica calmo. Aí ele continua, porque muitos virão em meu nome, em nome de Jesus, vendendo livro, CD, DVD, pedindo oferta, fazendo milagre, fazendo cura, construindo o templo, tudo em nome de Jesus. Eles não vêm em nome de Lúcifer, de Satanás, nem de Baal, não. Eles vêm em nome de Jesus. Presta atenção, irmão. Eles vêm em nome de Jesus. Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal que Jesus está nos dando. Existe o 66, o sinal da besta está para lá, mas o primeiro sinal que Jesus nos deu da vinda dele são os falsos profetas. Aí ele continua, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, e rumores de guerra. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, vou passar dos 2 minutos, viu, irmão? E depois, ok, não pode ficar à vontade. Só para concluir aqui, esse livro aqui, o meu amigo Abimael, ex-maçom grau 33, ele chegou ao grau 33 da maçonaria. E não conhecia esse livro, Moral e Dogmas. E nós conseguimos, por um milagre de Deus, esse livro veio nas nossas mãos do exterior, já há muitos anos. Nós tiramos a página inicial que identificava que poderia matar o maçom e colocamos, traduzimos as partes mais importantes desse livro, que tem muito desse livro aqui, ó, nesse Maçonaria. Eu queria traduzir esse livro aqui, Maçonaria, Conspiração contra o Cristianismo, de A. Ralph Epperson. Tá? Ele está em inglês, esse livro. Então, mostrando a maçonaria é uma conspiração contra o cristianismo. E esse Albert Pike aqui, ele em 22 de janeiro de 1870, ele teve uma visão diabólica descrita por ele, que para dominar o mundo, eles precisariam fazer 3 grandes guerras mundiais. Isso Deus já estava falando do Sr. Albert Pike aqui da maçonaria. Tá? 3 grandes guerras mundiais.
Então, para ver que tudo tem a ver com tudo que nós falamos na palavra de Deus, nós provamos com os fatos. Essa é a nossa sabedoria na interpretação da palavra de Deus. E ele diz, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Os falsos profetas estão aí, nós já identificamos muitos, e são muitos, não são poucos. Pastores são poucos, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Da igreja de Cristo são poucos, igual nos tempos de Noé, que ele vai falar adiante também. Vai ser igual nos tempos de Noé, só 8 que se salvaram. E ele pregou 120 anos o ensino de Deus e ninguém aceitou. Porquanto se levantarão, olhai, porque isso ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Daí o que nós falamos ontem, do sistema ARP, tudo isso que o homem já faz terremoto, faz chover, faz tempestade a hora que ele quiser. Entendeu? Não é mais só um efeito da natureza. Agora já é um efeito voluntário do homem. Então, esse é o tempo de Jesus. Nós estamos vendo tudo isso. Agora, o que é difícil de dizer para o crente que está indo para o inferno com a Bíblia na mão, dizer, olha, aquele seu pastor lá é um falso profeta. Ele tem Bíblia de pastor, tem igreja de pastor, tem terno de pastor, tem voz de pastor, tem cabelo de pastor, tem óculos de pastor, tem carro de pastor, tem tudo de pastor. Mas ele é um falso pastor. Porque se ele fosse o Satanás manifestado, seria fácil você identificar. Eu digo, o cara mais perigoso do mundo, nesses tempos que nós vivemos. Não é Beira-Mar, não é o Albert Pike, não é o traficante de droga lá do morro. É o falso profeta. Esse cara que está te enganando, comendo o seu dinheiro, o seu tempo, e está te levando para o inferno. E esse é o primeiro sinal que Jesus fez questão de dizer. Quando ele foi falar do templo, ele não estava falando para as pessoas estranhas, não. Estava falando das pessoas do ministério dele. E ele, avisando a eles, já conheciam Jesus. E eles enganarão a muitos. Enganarão a muitos, não é só alguns, não. E quando você vê essa interpretação toda, isso é mais um sinal. O sinal da besta, o 66, é muito importante. Mais adiante, mas o primeiro que o povo de Deus tem que estar, a coisa mais perigosa, pode estar todo domingo lá na sua frente. E você não percebeu, não identificou ainda. Porque uma prostituta é fácil de identificar, um ladrão é fácil de identificar, um traficante, um sequestrador, um homossexual, sei lá, ou qualquer outro tipo de personagem, é fácil você identificar. Agora, um pastor, com toda essa Bíblia de pastor, a igreja de pastor, terno de pastor, tudo ali de pastor, e o cara dentro dele é um tremendo falso profeta, que está aqui, como eu mencionei ontem, esse livro aqui, ó, a infiltração das sociedades secretas dentro das 7 igrejas. E sendo que essa última é o trabalho completo deles. Eles estão aqui agora concluindo a obra deles. Ó, agora nós acabamos de destruirmos a igreja de Cristo. E você, se não estiver muito atento à palavra de Deus e procurando conhecer o seu pastor, porque Jesus é o bom pastor, e ele diz, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Se você vem perguntar se o seu pastor é maçom ou não, pergunta a ele, dá uma sabatina nele. Por que ele não fala disso? Então sai fora, irmão. Você está perdendo o seu tempo. Nós estamos aqui, você procura, são poucos pastores sérios que tem, que não tem compromisso com esses que estão destruindo a igreja de Cristo. Isso aqui já foi escrito no livro há 30, 40 anos. Isso não é novidade, não. Em janeiro de 1926, a maçonaria publicou que todo maçom era obrigado a infiltrar as igrejas evangélicas e paganizá-la e destruí-la. Ele ia infiltrar com o quê? Com falsos pastores. Com homens que estão lá servindo a Satanás junto com ele dentro da igreja e tirar proveito disso. Então, quando nós falamos, a nossa mensagem é a mesma de Jesus. Nós não estamos inventando, nem criando nada. Cuidado, igreja. Antes do chip do Obama, do chip lá da maçonaria, você tenha cuidado com o que está lá no púlpito da tua igreja. Você olha muito bem para ele, investiga a vida dele. Se ele tem compromisso secreto, que ele não vai te falar, ele é um enganador. Ele vai estar ali, ele se transfigura em figura de anjo. Esta tem sido a grande mensagem que nós estamos pregando e que Jesus fez questão de anunciar como o primeiro sinal da vinda dele, desses últimos tempos que nós viríamos. E eu queria só confirmar uma última coisa, irmão. A palavra de Deus nos ensina
50%, vamos dizer assim, o que ela mais fala é Jesus. Poucas pessoas sabem disso. E a segunda coisa que ele mais fala é desse tempo do anticristo. E ninguém prega mais, nem sobre Jesus, nem sobre o anticristo. É só abobrinha, é prosperidade, é show gospel, e está todo mundo lá e pulando, e está achando que você está sendo enganado, irmão. Você tem que ouvir muito, sim, sobre Jesus e sobre esse falso profeta que está lá no púlpito da tua igreja te levando para o inferno. Se ele é pastor, você vai conhecer tudo sobre a vida dele abertamente, que Jesus tudo falou abertamente, nada disso em oculto. Esse é pastor. Agora, se ele está escondendo o que ele faz, a sociedade satânica, que ele não quer falar sobre ela com você, porque ele está te enganando, quer te levar para o inferno. E, além disso, ele quer comer o seu dinheiro, o seu tempo todo aqui. Então, a nossa mensagem é essa mesma de Jesus. Cuidado. Eu tenho a impressão que, quando eu estou falando aqui agora, o amor que eu estou sentindo por vocês era o mesmo amor que Jesus estava sentindo em falar para os discípulos dele ali, olhando para aquela cidade de Jerusalém. Então, eu quero concluir com isso. A nossa maior preocupação é com Jesus, não é com o anticristo. Quem vai ficar preocupado é quem não for arrebatado com a igreja, que está sob domínio de muitos falsos profetas. Esses vão ter uma grande decepção aqui, com meia-meia ou não, conhecendo ou não, eles vão ficar aqui. Eles vão passar muito sério sobre isso. Então, nossa advertência agora, concluindo a parte que eu participei aqui, é o primeiro sinal que Jesus enfatiza. Falso profeta. E eles estão dentro dos templos da casa do Senhor. Eles não estão lá no terreiro de Macumba, não. Você tem que ficar preocupado, porque os falsos profetas estão dentro da casa do Senhor. Obrigado por ter me permitido estender um pouco mais o tempo. Não, o senhor pode falar o tempo que quiser. E para as pessoas que estão no site... também. Estou aprendendo muito aqui. A irmã falou muito bem, o pastor. Nós estamos certos, estamos no caminho certo. Os irmãos que estão no site e olhando, vendo esse vídeo no YouTube, logo após a gente terá o Perguntas e Respostas com o Dr. Pedrosa, tá, gente? Vocês poderão fazer pergunta diretamente a ele, que a gente vai estar repassando essas perguntas a ele, tá ok? Finalizando agora o nosso debate de hoje, né? Vou passar a vez para o irmão Alexandre finalizar, tá ok? Tá sem áudio, irmão Alexandre. Alô? Agora sim. Glória a Deus. Queria dizer, agradecer aos irmãos, dizer que o tema foi bem debatido, tá? Como eu falei no início, né? A Bíblia, lá em Apocalipse 13, 18, ela nos convida a calcular, a falar, fazer o cálculo, né? Quem tem entendimento, tal, calcule. Eu gostei muito também das palavras dos irmãos, do irmão ali, o Beni, do irmão Dr. Pedrosa lá, que falou acerca dos falsos mestres, dos falsos doutores. Queria colocar para ele que é exatamente para isso que esse trabalho também surgiu, né, doutor? A gente tem combatido veementemente isso, a gente tem se colocado aqui todos os dias, orando com os irmãos, debatendo, contra o sistema religioso, contra as falsas doutrinas, a doutrina de teoria da prosperidade, a doutrina da autoajuda, a doutrina do gnosticismo, essas doutrinas que elas fogem, que estão hoje entranhadas no neopentecostalismo, que estão arrebatando pessoas, que não é a mensagem da cruz, do arrependimento, a mensagem do sacrifício do sangue de Cristo, não é essa mensagem que hoje nós ouvimos nesses grandes templos que arrebatam milhares e milhões de pessoas. Infelizmente, não tem acontecido isso. E hoje, graças a Deus, sem generalizar, claro, existem exceções, poucas, como a gente já falou ontem mesmo, o próprio Dr. Perosa falou, existem igrejas menores, com pessoas humildes, que estão buscando a essência do Evangelho, viver a essência do Evangelho puro e simples, que é a mensagem da cruz de Cristo. Fora disso é anátema. Então a gente vive hoje, infelizmente, um evangelho paganizado, se tratando de mídia, se tratando de grandes congregações, de grandes templos, de grandes ministérios e de ícones
do Evangelho hoje na atualidade. Isso, nós estamos aqui para discutir esse tipo de coisa. Nós debatemos todos os dias exatamente temas que têm a ver justamente com isso. O que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo, será que é esse o Evangelho que Jesus quer que nós vivamos? Por isso Deus tem separado, tem trazido pessoas para estar junto conosco, pessoas que querem buscar a essência pura e viva e simples do Evangelho. Bom, voltando ao tema, como eu falei no início, coloquei aquele vídeo lá, daquele 666 lá, do falso profeta. Não sei se o Dr. Pedrosa ou alguns outros irmãos aí que entraram depois assistiram. Eu coloquei um vídeo de 4 minutos e 30 aproximadamente, de uma igreja que hoje tem mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo, que é lá de Miami, onde o cidadão, agora não lembro o nome dele, depois eu posso colocar novamente, eu colocar ali, se diz ser o próprio Jesus Cristo, onde os cultos são exatamente iguais aos cultos hoje das igrejas evangélicas. As pessoas usam camisetas dizendo 666, dizendo que 666 é um número de prosperidade, é um número de graça, é um número de Deus, e olha só, 2 milhões de pessoas sendo enganadas por esses falsos mestres. Eu queria completar também ali o Mateus 24, lendo alguns versículos ali do 10 em diante. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E no verso 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos, diz ali, enganarão a muitos. O Senhor Jesus dizendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós estamos vivendo, diz ali no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E o Senhor Jesus diz mais adiante depois, encontrarei eu, porventura, fé na terra quando voltar? A gente está vivendo um tempo de apostasia, um tempo de engano, um tempo de falsas doutrinas, de evangelhos curandeiros, de evangelhos apegados a coisas, a rosas, a água, a sal grosso, a toalhinhas, a autoajuda, a indução, muitas curas aí por indução. A gente sabe que existem doenças psicossomáticas, que hoje tem muitos pastores especialistas em autoindução, autoajuda, psicologia cristã. Então a gente vive hoje num meio corrompido por isso, né? Um meio que até os irmãos sabem que a própria maçonaria se infiltrou e outras falsas doutrinas se infiltraram na igreja e estão corrompendo. A questão do número 666 é uma coisa lá para o final. Lá diz em Apocalipse 13, calcule quem tiver sabedoria. Mas nós precisamos entender todo o contexto antes disso, né? O que está acontecendo no mundo na atualidade, o que nós estamos vivendo. A pregação do Evangelho, o Evangelho tem sido pregado verdadeiramente puro e simples. As pessoas têm ido aos cultos, tem pessoas dentro das igrejas há anos, elas realmente já são convertidas, ou elas buscam alguma vitória nessa terra, ou uma prosperidade. O que essas pessoas estão buscando? Será que elas não estão buscando aquilo que está sendo pregado? Será que aquilo que está sendo pregado porque as igrejas estão lotadas porque as pessoas querem viver bem nessa terra? Tem sido pregado vida vitoriosa neste mundo, nessa terra, mas não é pregado as coisas do porvir, as coisas, a volta de Cristo. A palavra diz que nós devemos nos consolar uns aos outros com essa palavra, lá em 2 Tessalonicenses diz, a volta do Senhor. Será que tem sido pregado isso nos dias de hoje? Como nós falamos, nós não queremos aqui generalizar, mas está cada vez mais difícil a gente encontrar a essência do Evangelho. Amanhã, queridos, nós vamos ter um debate quentíssimo sobre dízimos. Depois o irmão Akel vai comentar mais um pouco, vai falar um pouco sobre o dia de amanhã. A gente fez um pouco mais de um mês atrás, creio eu, um debate onde repercutiu muito. E o pessoal pediu muito que a gente voltasse e retornasse no tema do dízimo, né? E então amanhã é um dia, segunda-feira geralmente é o dia mais cheio, onde mais gente entra. A gente quer convidar todos para participar, o Dr. Pedrosa também deve estar conosco. Então, queria pedir então
para finalizar isso aí, chamar o irmão Akio e vamos fazer a oração e finalizar. Tá contigo, irmão Akio? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Eu estava vendo lá no site e umas pessoas estão perguntando questão do quando sair daqui por perguntas e respostas. Falando para as pessoas que estão lá nos assistindo, a gente vai passar uma folga de 10 minutos e a gente então começará o perguntas e respostas, tá ok, gente? Se vocês estão aí no site, fiquem sabendo disso. Pode falar, irmão. Avisa para atualizar a página, viu? A gente, quando entrar no ar novamente, nós vamos colocar lá no site e pedir para os irmãos atualizarem a página, tá? Pois é, irmãos. Aí, quando a gente começar, a gente manda o link novamente. Aí, na parte esquerda, naquela partezinha vermelha, vocês cliquem lá que iniciará o perguntas e respostas, tá ok? Fica contigo, irmão Akel. Irmão Cleber, deixa eu só mostrar aqui o que eu falei e era coisa importante, e para concluir isso aqui que eu disse ontem também, tá aqui, não sei se vocês estão compartilhando a tela aí. Tá, botei para a tela aí do PowerPoint, eu vou passando aqui. O versículo de Mateus 24, mostrando aqui do 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o 39, ele diz assim, e não perceberam. Irmão, esse povo todo que está dentro da igreja, não só aquela do meia a meia que é fácil de você perceber, o cara está indo lá para o inferno porque ele quer. Agora, esses que estão dentro da igreja, eles não perceberam, irmão, os crentes não estão percebendo que Satanás está infiltrado dentro da vida do pastor dele, da igreja dele, através dessa coisa chamada maçonaria, desse satanismo, e ele está indo para o inferno junto, irmão. E eles não perceberam. Esse que é o problema que eu bato todos os dias. O homem mais perigoso do mundo não é o Bin Laden, irmão. Não é o Beira-Mar, não é o Beira-Mar que controla o tráfico de droga. Nós mostramos aqui quem controla o tráfico de droga no mundo inteiro é a maçonaria inglesa. Está aqui, esse livro aqui, Scarlet and the Beast. Nós traduzimos o resumo desse livro e ele mostra que quem controla o tráfico de droga é a maçonaria inglesa. Por isso que o Magno Malta não deu o resultado da CPI do narcotráfico. Uma igreja que vive da morte, da desgraça, do sofrimento dos drogados, que só diretamente morrem 50 mil pessoas, e os pastores, quer dizer, falsos profetas, se beneficiando disso, irmãos. Então, me perdoe mais esse tempo que eu tomei dos irmãos, mas para mostrar, e não perceberam. Eles estão lá com o tempo, com a Bíblia na mão, estão cantando, estão louvando e não estão percebendo que estão indo para o inferno. Isso eu confesso, irmão, que me deixa desesperado. Porque Satanás, ele faz uma maldade dessa tão grande. E o homem consente isso. Irmão, seja humilde. Consente que você precisa buscar o conhecimento. Você precisa buscar Jesus, você precisa buscar a palavra, não é cura, não é dinheiro, não é prosperidade, você precisa de Jesus, uma coisa que você precisa é de Jesus, e Jesus é que salva, ninguém mais salva, ninguém mais liberta, ninguém mais cura. Quando Jesus rasgou o véu, acabou a intermediação entre homem e homem, você fala direto com Jesus, você fala direto com o Pai. É isso que nós temos que pregar. A arca foi jogada no lixo, a arca que o Bispo Macedo está botando no templo que ele está construindo para o Anticristo, lá o templo de Salomão, isso foi para o lixo. Quem salva é Jesus, e agora eles estão jogando toda a doutrina de Jesus no lixo, e botando a arca lá para dizer o Messias não veio. Quando chegar esse Anticristo, esse falso profeta verdadeiro, aí eles vão dizer, olha, o Messias chegou, viu? Jesus não era o Messias. Então, irmão, você imagina, a Bíblia é tão clara, 2.500, 2.600 anos, os profetas verdadeiros, minha religião é tão bonita, meu pastorzinho, ele fala com ele me fala que eu tenho que falar com Deus, aí o cara lá me entregou uma profecia. Irmão, é Jesus o único caminho, o véu já se rasgou, irmão, há 2.000 anos, e você está vivendo no tempo ainda do véu. Então, essa é a nossa mensagem, não perceberam. Membro da Igreja de Cristo, acorda em nome de Jesus. Amém. Contigo, irmão Akel. Amém. Glória a Deus por esse maravilhoso debate. Vocês estão felizes? Amém. O assunto foi muito bem explanado.
E ontem eu gostei de uma frase que o Dr. Pedrosa falou. Ele disse assim que tem gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas o ideal, ou o correto, é andar com ela no coração e na mente. Gostei demais daquela frase, né? Muita gente com a Bíblia debaixo do braço, mas o certo é estar com a palavra de Deus no coração. Amém. E falando nos falsos profetas, que o Dr. Pedrosa bem explanou, bem colocou, eu vou jogar a última aqui. Hipótese sobre o 666. A última de hoje, aqui do debate. Vamos dizer que esses que usam a Bíblia, os pastores, padres, erroneamente, e que são lobos vestidos de ovelha, eles também são 666. Quer ver? Quantos livros tem a Bíblia católica? 73. Quantos tem a Bíblia protestante? 66. 66. O homem, qual é o número do homem? Ele foi criado no 6º dia. 6º dia. Então um homem com a Bíblia na mão, falso, seria também uma tipologia de 666. Um homem com uma Bíblia na mão, 666. Tá bom? Não leva isso como doutrina não, é só hipótese. Tá? Pois bem, queridos, daqui 10 minutos, como o irmão Kleber te falou, nós vamos ter o programa Perguntas e Respostas, porém hoje especial e diferenciado. Nós não somos sabatistas, tá? Mas nós vamos fazer uma sabatina, que é diferente, com o Dr. José Renato Pedrosa, uma sabatina de perguntas, onde os irmãos poderão entrar aqui no Hangout, que tem vaga para 10, porém só ele que vai responder. Os irmãos poderão fazer perguntas. Não, mas todos vocês estarão me ajudando. Então, esse conhecimento todo de vocês aí, eu vou estar aqui na frente, mas nós estaremos respondendo todos juntos, irmãos. E nós vamos ler também, ó, a nossa audiência está subindo nesse momento, tá batendo recorde de audiência aqui do domingo, porque domingo é pouca gente que nos assiste. Segunda é o nosso dia maior, muita gente. E paradoxalmente hoje aqui tem muita gente nos assistindo, deve ser com certeza, tanto pelo tema como pela presença do Dr. José Renato Pedrosa. Eu quero agradecer a todos vocês. As pessoas já me conhecem aí, o que eu estou falando aqui eu não estou repetindo. E os irmãos já estão aí nesse trabalho, falam muito bem, fundamentado na palavra, que Deus os conserve assim, irmãos. Nós não temos que mudar o que está dando certo. Vocês estão corretamente, agindo corretamente, trabalhando como a palavra de Deus manda. E estou muito feliz de estar aqui aprendendo, participando com vocês e tendo mais uma oportunidade, irmão, de falar para a Igreja de Cristo. Porque vocês sabem o quanto nós somos discriminados, às vezes, o local, quando nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, lá no Espírito Santo, numa igreja, da Assembleia de Deus, e nós levamos 3 ex-maçons, o ex-delegado Cláudio Guerra e outras pessoas, lá o Abimael, o Vanderlei Bibar, 3 ex-maçons numa igreja. A igreja toda saiu que eles iam fazer um trabalho lá da sociedade masculina de homens e não sei o que, abrir a igreja e foram embora, irmão. Você tem ideia o quanto é discriminado esse trabalho. Então, quando a gente tem uma oportunidade para poder expor a palavra de Deus, expor o que Jesus ensina, as pessoas hoje querem dinheiro, irmão. Querem dinheiro. Amanhã vai ser um assunto muito bom, a gente vai entrar nisso, né? E eu vou ter a oportunidade de participar com os irmãos também. Mas eles não dão oportunidade para a gente não, irmão. Nós conseguimos assim, eu estava orando esses dias, esses tempos, falei assim, abre uma oportunidade. Eu estou ansioso aqui, tem tempo que eu fiz uma palestra sábado passado lá em Vitória, um seminário, e como é que eu vou falar? Eu estou querendo encontrar mais pessoas novas, e Deus abre essa grande porta aqui para a gente. Então isso, vocês podem ter certeza que para mim vocês foram resposta de Deus de uns 2 meses para cá que eu venho orando, pedindo para Deus abrir uma porta na mídia para mim. E não teve outra. É essa. Então vocês são resposta de Deus para a minha vida. Doutor Pedro, deixa eu só colocar no mudo aqui o microfone do irmão Marco Ribeiro, que está chegando aí. Está saindo ruído. Doutor Pedro, o senhor disse que está orando há 2 meses, e nesse trabalho começou há 2 meses.
Pois é, rapaz. E estava tentando falar contigo e não conseguia o telefone, ligava, me falava, você liga para ele, os irmãos me cobravam, você já ligou? Falei, não, já tentei ligar, eu vou ligar mais tarde, e o meu problema às vezes do horário da noite, que você estava ligando, e chegava assim, 11 horas, meia-noite, falava, não vou ligar para casa de pessoa que eu não conheço meia-noite, né? Agora... Aqui o senhor pode ligar à vontade. Tá bom. E aqui também, irmãos, aqui... Nós estamos servindo o Senhor dia e noite. Amém. Muito feliz, eu não consigo nem disfarçar minha felicidade, minha alegria de estar junto contigo, né? Poder nós estar com todos. uma cara de cansado. Ai, tem que ir lá falar. Pô, tô aqui, se deixar, vamos de novo até as 4 da manhã. Nós todos estamos muito felizes. Então, de parabéns, vocês todos, um time muito bom, que Deus continue edificando a vida de vocês. Não saiam dessa linha de trabalho de vocês, dentro da palavra. Então, queridos, ó, daqui 10 minutinhos no máximo, vão lá tomar uma água no banheiro, comer um bolo. Daqui 10 minutinhos, vocês vão ter que apertar F5, atualizar a página, euqueromaiigreja.com, aí entra naquele botão vermelho que está escrito, se não me engano, TV, Eu Quero Uma Igreja ao Vivo. Clicou lá novamente, daqui 10 minutos, eu vou informar vocês lá no chat, vocês já estarão assistindo uma sabatina de perguntas, o programa Perguntas e Respostas especial com o Dr. José Renato Pedrosa hoje, tá bom? Vocês poderão fazer perguntas aqui e lá pelo chat. Prepara as perguntas aí. O Ibaral já está me chamando no Skype aqui. Ele disse assim para mim, segura uma vaga para mim aqui que eu quero me encher de perguntas, Dr. José Renato Pedrosa. Mas tá bom. Queridos, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial, tão sublime. Irmão Alexandre Costa, que está na direção desse trabalho juntamente comigo, o irmão Reginaldo também, que não está ausente hoje. Ora por nós, querido. Amém, Senhor. Pai querido, venhamos, Pai, nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor, pela vida de cada um de nós, Senhor. Cada um que está participando, Pai, desse trabalho, que está lá pelo site, Pai, assistindo pelo YouTube, assistindo pelo site, Pai, que... Pai, alcança cada vida, Pai, guarda cada família, Pai, representada aqui por nós, Senhor. Pai, aprove ao Senhor que estivéssemos aqui, Pai. Pai, o mundo nos coloca, Senhor, tantas coisas, Pai, para a gente deixar, Pai, e nos envolver, Pai, deixar de nos envolver com a Tua obra, Senhor. Mas, Paizinho querido, nós estamos aqui, Pai, falando das coisas do Teu reino, Pai. Sendo edificados pelos irmãos, edificando os irmãos, Pai. Troca em amor, Pai, de graça, Pai, que o Senhor nos dá. Pai, mais uma vez, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida de cada um, Senhor. Pai, não estamos aqui por vaidade, não estamos aqui por dinheiro, Senhor. Todos que vêm aqui, Pai, vêm para buscar edificação, vêm para ajudar, Senhor. Vêm para buscar, Pai, algo sublime da Tua palavra, da Tua verdadeira palavra, Pai. Nós não viemos aqui, Pai, buscar vitórias mundanas, buscar vitórias financeiras acima de tudo. Pai, nós queremos colocar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor. Pai, com humildade, Pai, que nós te agradecemos, Pai. Oh, Deus, continua, Senhor, dirigindo esse trabalho, Senhor, em graça, em amor, Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas. Oh, Pai, para que as pessoas, Pai, possam, Pai, ver, Pai, o engano, Pai, que está vindo no sistema religioso hoje, Senhor. Existem muitas pessoas enganadas, Pai, como o próprio Dr. Pedrosa ali colocou, outros irmãos também colocaram, Pai. Que as pessoas, Pai, são milhões de pessoas, Pai, que vivem num engano, Senhor. Idolatrando a homens, idolatrando a coisas, idolatrando a objetos, Senhor. Em nome de Jesus ainda, Senhor. Oh, Paizinho querida, acrescenta mais pessoas, mais varões, mais varoas, Pai, que realmente querem servir, Pai, querem ajudar, Pai, querem, Pai, trazer pessoas, Pai, para o Teu reino, Pai. Nós não queremos aqui, Pai, apenas pessoas para encher aqui, Pai, mas nós queremos pessoas, Pai, que venham, Pai, realmente para o Senhor. Nós queremos um evangelho simples, puro e verdadeiro na Tua presença, Senhor.
Oh, Pai, por isso, Pai, capacita cada um de nós mais e mais, Pai. Guarda cada um de nós, Pai. Dá sabedoria na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor também guarde e dê sabedoria para os irmãos que vão perguntar, para as respostas também que o doutor Pedrosa estará dando, Pai. Pai, que seja esclarecedor, Pai, esse programa. Que possa estar edificando pessoas que irão assistir pelo YouTube depois, possam estar ali, Pai, recebendo algo de Ti, Pai, com dúvidas que sejam de milhares, talvez de milhares de pessoas, Pai. Que essas pessoas possam estar assistindo mais adiante também e possam estar, Pai, recebendo algo de Ti, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Até daqui uns 10 minutos no máximo eu vou avisar vocês no chat. E amanhã o nosso grande debate sobre o dízimo. Se fizermos coerentemente como temos feito, vai merecer capa no Christian Post. Tá bom? Deus abençoe.